Pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste ano de 2022, nós comemoramos o nascimento para os céus de substituto Gabriel. Podem ver nesta foto. Aqui era metropolita, segundo a tradição grega, não usava o calimafo branco, e era muito jovem, teria os seus, idade dos homens, e os seus 40, 41 anos. Bem, o substituto nasceu para o céu no dia 18 de fevereiro do ano de 1997. Logo, este é o ano em que, de uma forma simples, de uma forma singela, a Igreja assinala, e eu com os seus bispos, o percurso do substituto nesta Igreja local. A maioria dos fiéis de hoje e dos clérigos de hoje não conheceram o substituto pessoalmente, não conviveram com ele, não estiveram com ele. Mas é importante que o relembremos, que não esqueçamos de onde viemos, não esqueçamos a nossa matriz, ou seja, a forma que nos moldou na fé e no amor a Cristo para esta Igreja. E a forma foi o amor do metropolita Gabriel e a forma como ele vivia. Mas antes de chegarmos à fase da Igreja, quero dizer-vos durante 4 ou 5 minutos apenas quem era este homem antes de ser monge, antes de ser diácono, presbítero, bispo, arcebispo, metropolita, tudo isso. Era um homem, diríamos nós, comum, igual a todos os outros homens do mundo. Poder-se dizer isso porque era um ser humano como os outros homens, mas não era nem no mundo um homem comum. Na época em que era apenas o Dr. Eduardo Henrique Sá Mendonça Pinto da Rocha, e assim foi tratado por esse nome, Eduardo Pinto da Rocha, até aos 26 anos, não era um homem comum, apesar de ver, quando olhavam para ele, um homem entre homens. Era um homem que se distinguia já pela intensidade como vivia a sua vida de jovem e como traduzia em atos um amor já intenso que habitava o coração dele. E era um homem comprometido já em igreja. Não era ainda na Igreja Ortodoxa, porque ele nasceu em Portugal, nasceu no Ocidente, era católico romano, nasceu aí, foi batizado na Igreja Romana, era essa a igreja dele, mas era um homem comprometido em igreja. Ao ponto de ser caudatário, o patriarca de Lisboa, quando era muito jovem, menino ainda. Bem, isso do ponto de vista da igreja. Do ponto de vista do mundo, era um homem que gostava de arte, era um homem que cantava fado, eximiamente, era um homem que ia a galerias de pintura ver pintura, era um homem que ia à ópera, porque a sua alma, nesse tempo, necessitava destas qualidades humanas postas no ápice, no máximo que humanamente nós conseguimos. E por isso ele ia ouvir os grandes cantores de ópera, ia ver os grandes pintores, leu as grandes obras, licenciou-se na altura em Histórico-Filosóficas, que é um curso que hoje já não existe, mas existia ao tempo, na Universidade Clássica de Lisboa. Depois fez o bacharelato também em Friburgo, na Universidade de Friburgo. Foi aluno da Escola Prática de Altos Estudos, que é uma escola que se chama L'École Pratique des Études. A Escola Prática de Altos Estudos é uma escola onde só entram alunos que já são licenciados. Tem um grau académico, ou bacharéis, ou licenciados, ou mestres. Não tem título nenhum a não ser este. Frequentador da Escola Prática de Altos Estudos. É para uma elite, ou seja, é para muito poucos. Isto quero-vos dizer que mesmo no mundo, o metropolita Gabriel foi moldando e refinando e polindo a sua sensibilidade e o seu conhecimento. Era familiarmente um homem distante por nascimento, distante dos pobres, dos pequeninos, dos miseráveis até deste mundo, porque ele nasceu fidalgo, nasceu nobre, de famílias nobres e fidalgas. E disse nobres e fidalgas porque há famílias fidalgas que não são nobres e há famílias nobres que não são fidalgas. Ele era as duas coisas. Era titular e era familiar del rei. Não ele, enfim, ele descendente do Sr. Arnaldo Rocha, que não sabem quem mas o Nascimento sabe, foi o primeiro grão-mestre
da Ordem dos Templários em Portugal, ainda ajudou com os Templários, Dom Afonso Henriques, na conquista do Castelo de Santana. Vejam isto, lá vão 1000 anos. Isso, o Sr. Dom Gabriel, sobretudo, é descendente genealogicamente é descendente. Vem daí, da família do Sr. Dom Arnaldo da Rocha. Bem, tudo isto à partida o afastaria do amor dos mais pequenos deste mundo. Fidalgo, o Sr. Dom, porque era Fidalgo, era Sr. Dom, logo, mesmo fora da igreja, era Sr. Dom Eduardo. Não foi a igreja que lhe deu o tratamento de dom, ele já o tinha. Então tudo isto, esta fidalguia, esta nobreza, um dos avós era almirante da armada, que é equivalente a marechal do exército. O pai era coronel, enfim, se não tivesse morrido com cancro, teria sido general também. Bom, era uma família com 800 anos que se embrincava com a história de Portugal, com a história da nacionalidade, e com as histórias do seu tempo. E ele nasceu neste berço de ouro e lá viveu. Mas o coração dele extravasava, ia para além das limitações próprias daquela alta sociedade onde ele nasceu. E eu digo isto porque eu vi, e muitos de nós vimos, nesse tempo, substituto, mais tarde, já em igreja, sentar-se nos mochos, nos banquinhos de 3 pernas, nas casas das famílias pobres, e comia arroz de manteiga, e pegava num carapau, numa sardinha, e comia com a mesma humildade que Cristo teria comido se ele estivesse presente. Não, apesar deste berço de ouro, como eu disse, substituto era um homem de inclusão, incluía as pessoas, não as excluía por não serem da sua estirpe, não terem aquela matriz social de elite, de topo da sociedade que o substituto tinha. Bem, não vou entrar em muitos detalhes, porque senão não ficaste meia hora, ficaria muito mais. A certa altura, com 26 anos, o substituto Gabriel parte no Sud Express, um comboio rápido, acho que hoje deve existir, ou coisa parecida, e parte para a Suíça. E namorava. Era um homem normal, comum. E a primeira grande mentira do substituto Gabriel, como ele dizia, foi que disse à namorada que ia para o aeroporto da Portela e, entretanto, ele foi para o comboio, precisamente para não se encontrar mais com ela. Para que a decisão dele não fosse obstaculizada pelo demónio. Porque se disse a namorada pela última vez, se calhar não ia, se calhar não viajava. Ele tomou medidas, tomou precauções, foi um homem prudente. A namorada vai para o aeroporto de Lisboa e ele vai no Sud Express. Pronto, e nunca mais saiu. Mas quando o substituto parte para a Suíça, não vai ainda para nenhuma igreja ortodoxa. Vai para ser cônego regrante de Santo Agostinho, numa abadia que ainda hoje existe, é uma das grandes abadias da ordem agostiniana, dos cônegos regrantes, São Maurício de Agone, na Suíça. E ele foi para aí. E aí esteve praticamente um ano. Mas nos fins de semana, de 15 em 15 dias, os aspirantes a cônegos, que era o que ele era, tinham uma certa liberdade de poder vir até à aldeia, até à vila, digamos assim, que existia no sopé da abadia. E nessa tal vila existia uma igreja ortodoxa, que dependia, na Suíça, que dependia de um senhor arcebispo, mais tarde, logo depois, 2 anos depois, ele vem a conhecer, em Genebra, que era o senhor arcebispo António Bartoszewicz. Ele, a certa altura, começa a sentir que a igreja dele não é mais a igreja católica romana, que a igreja dele, do coração e de alma, que ele herdou do amor de Deus, é a igreja ortodoxa, e vai ter com o seu bispo, que era o bispo titular de Belém, católico romano, que era quem comandava, na altura, a abadia de São Maurício de Agone, e pede-lhe a bênção, dizendo, pegasse a sua bênção, o senhor bispo, quer deixar de ser católico romano e quer ser recebido na igreja ortodoxa, naquela igreja pobrezinha lá de baixo. É lá que eu me sinto bem. E o bispo, o que é que lhe pediu? Pediu-lhe que lhe desse 3 meses. Não disse que não ao senhor Gabriel, ao futuro Gabriel. Gabriel disse-lhe só, Chico, pensa, ora, reflete, medita. Se daqui a 3 meses vieres falar comigo e me disseres a mesma coisa, então eu abençoo e tu podes partir. Bem, e assim foi. E o tranquilo levou a sério, o senhor Gabriel levou a sério. Orou mesmo, confessou-se, jejuou. Não era uma brincadeira.
deixar toda a sua herança espiritual na igreja onde ele nasceu, que era a Católica Romana, e de repente partir para a Igreja Ortodoxa. E fez tudo como tinha que ser feito, como homem sério a igreja faz. E 3 meses depois voltou a falar com o senhor bispo de Belém. E pronto. E, resumindo, saiu da abadia, nunca chegou a ser cônego reverendo da Ordem de Santo Agostinho e foi recebido na Igreja Ortodoxa. Daí foi enviado para o Montatos, passado 2, 3 meses, e esteve quase um ano no Montatos, no mosteiro da Chigmena. Depois voltou, foi ordenado diácono, é quando ele conhece o arcebispo António Bartoszewicz, sua eminência, em Genebra, que é uma cidade da Suíça, daquela parte da Suíça onde se fala francês. Tem a parte onde se fala italiano, Lugano, tem a parte depois de Zurique, onde se fala de Schweiz, onde se fala alemão, e ele estava na parte da França, onde se falava francês. Bem, andando, foi ordenado presbítero, depois foi levado ao arquimandritado, e o arcebispo António Bartoszewicz, de Genebra, envia o metropolita Gabriel, ainda Padre João, chamava-se Padre João, Padre João, na altura envia-o para Paris, para cuidar das comunidades, de uma das comunidades russas em Paris. O metropolita aceita ir para Paris e pede uma coisa rara ao metropolita, ao arcebispo Bartoszewicz. Pede que o deixe também receber na paróquia russa membros da comunidade de imigrantes portugueses. Poder receber portugueses que tinham imigrado para a França nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e que estavam lá. 80 não tínhamos chegado lá. Bem, que tinham ido para a França nos anos 50 e 60. E nessa comunidade russa, o metropolita começa também a ter a possibilidade, enquanto Padre João, autorizado e abençoado pelo arcebispo António Bartoszewicz, de receber também membros da comunidade portuguesa, que eram supostamente católicos romanos, e muitos convertem-se à ortodoxia. A certa altura, sobretudo, passa a ter uma paróquia mesmo, já desvinculada, enfim, da etnia russa, onde recebia russos também, os que quiseram vir com ele, e, sobretudo, os portugueses e outros, franceses também. Logo, a paróquia nunca foi uma paróquia étnica, no sobretudo nunca se quis enfeudar à paróquia da Igreja Russa para os russos. Ele queria, no coração dele, tinha essa certeza, que a missão que eu tinha levado de Portugal à Suíça, da Suíça à França, era para voltar a Portugal. E para fundar a Igreja Ortodoxa, restaurar a Igreja Ortodoxa em Portugal. Então, nessa segunda paróquia ele tem aquilo que hoje nós chamamos de uma pequenina igreja doméstica local. Não étnica, igreja local, porque ele tinha os franceses, tinha os portugueses, tinha russos e tinha outros que vinham de outras paragens étnicas também lá. Tinha 2 famílias sérvios também, durante um tempo teve. Bem, e a certa altura, substituto pede o pai adoece, com um cancro, o pai substituto Gabriel, e ele pede a bênção ao Monsenhor António, de Geneve, arcebispo, para o deixar vir a Portugal, e a bênção para celebrar a primeira liturgia ortodoxa em Portugal. E o arcebispo dá-lhe a bênção, e o substituto Gabriel celebra a primeira liturgia em Portugal no ano de 1968. Logo, estamos em 2022, já lá vão 54 anos, que é o tempo de vida que a nossa Igreja tem. Porque a Igreja nasce aí. É nessa liturgia de amor e de plenitude, de serviço, de substituto, que nasce a Igreja. Pouco a pouco, o metropolita passa a ficar cada vez mais tempo em Portugal, continua ainda a ir à França, mas a certa altura a comunidade de fiéis em Portugal começa a crescer, porque ele chega a Portugal com um cão e uma monja. Logo, ele é o primeiro ortodoxo português depois do ano 1000, para darmos uma data, 900. Há quem considere que, enfim, a ortodoxia existiu em Portugal até o Sr. Dom João de Poliar, que não sabem quem é, mas eu digo, foi um metropolita, arcebispo de Braga e Lisboa, mas já naquele período inicial, depois de 1054, no tempo de Afonso Henriques, era ele que era o primário da igreja local, que já estava cá a Igreja Católica Romana instalada, que ela vem com a reconquista cristã, quando se expulsam os mouros para Marrocos, ali entre o final do do ano 900 e aqueles 120 anos, 130 até o ano 1100 e pouco, a Igreja Romana começa a instalar-se em Portugal. Logo, Dom João Poliar já é obediente em certa medida, ou deveria ser ao Papa de Roma, mas não é.
Ele toma decisões como primaz ortodoxo da Igreja local. Logo, há quem considere ainda que ele é o último primaz ortodoxo local. Mas se quisermos ser mais estritos, a Igreja Ortodoxa terminaria no século IX com a invasão, no ano 811, pela Morama, pelos mouros, neste território. Ou então, por volta do ano 1000. Bem, de qualquer forma, 1000 anos depois, chega o metropolita Gabriel, o primeiro ortodoxo, depois de 1000 anos, como eu disse, e restaura, refunda. Ele não funda, refunda. Não instaura, restaura. Porquê? Porque a Igreja existiu, a Igreja Ortodoxa, neste território, hoje Portugal e Espanha, não se chamava Portugal, nem se chamava Espanha, chamava-se Espanha ou Península Ibérica, e tinha vários reinos. O reino, mais tarde, de Portugal, que é Portugal, logo ali por volta do ano 1000, e depois tinha o reino da Galícia, o reino do Leão, isto no território espanhol, de Granada, mais tarde, Castela Nova, Castela Velha, Catalunha, e por aí fora. Falam depois de terminar. Não sei quem falou. Bem, isto para vos dizer, neste território, o metropolita Gabriel é o primeiro ortodoxo, cristão ortodoxo, 1000 anos depois de nada existir. Então ele refunda a Igreja, restaura a Igreja. E a certa altura tem que se desvincular do arcebispo António Bartoszewicz, porque era necessário ordenar mais clero, ele sozinho. O padre João já não conseguia dar conta das necessidades pastorais, porque a igreja local começou a crescer, já havia 2, 3 missões, havia já 2, 3 paróquias também, logo no total seriam 5 ou 6, e sozinho já era muito difícil pelo cuidado de todo o rebanho. E o arcebispo ia prometendo que ia ordenar mais um diácono, mais um presbítero, mais outro presbítero, e não ordenou. E a certa altura o arcebispo Gabriel pede a bênção para poder dirigir-se ao arcebispo Auxílios da Grécia, ao arcebispo de Atenas. Não interessa agora, não vou falar dos detalhes, quem era exatamente o arcebispo de Atenas, que símbolo era, que se deixava de ser, quantos é que isso não, isso agora não nos interessa. Bem, recebe a bênção e vai. E vai e é sagrado bispo pelo arcebispo Auxílios de Atenas e exaltado ao metropolitanato, é metropolita segundo a tradição grega. Segundo a tradição grega, metropolita é igual a bispo diocesano. É igual àquilo que é o Senhor Nascente, que é o Senhor Paulo, que é o Senhor Tidório, que é o bispo, mas é bispo diocesano. Na tradição grega, os metropolitas são ordinários da diocese, são os bispos da diocese, cada uma das dioceses. O primeiro é o arcebispo só, que é diferente da tradição geral. E com a sagração substituto de Gabriel, bem, se tu chegar a Portugal, e ele já pode ordenar clero, já pode fazer subdiáconos, já pode ordenar diáconos, já pode ordenar presbítero, e a igreja cresce de uma forma exponencial e de uma forma muito rápida. E as paróquias já não são 2 ou 3, já começam a ser 15 e 20. Bem, e o clero, como está nesse livrinho, podem ver as fotografias dessa época. Nessas fotografias dessa época podem ver alguns dos padres, algumas dezenas de padres, e algumas paróquias diferentes, onde essas fotografias foram tiradas também. Agora voltando ao metropolita Gabriel, homem. Ele era um homem, como vos disse, que mesmo até os seus 26 anos, todos poderiam igualá-lo a qualquer outro homem, mas mesmo entre os outros homens comuns, ele era incomum. E era incomum pela intensidade com que vivia a sua própria vida. Quando ele abandonou o mundo secular e era recebido como monge, e depois, como eu disse, já é bispo sagrado, metropolita, essa intensidade é ainda mais detalhada, pormenorizada. É um homem, perdoai-me a redundância, de uma intensidade intensivamente vivida. Ou seja, ele não é intenso de vez em quando. Ele era um vulcão. Alguns de vós, que estáis aqui, os mais velhos, ainda o conheceram. Era um vulcão em permanente atividade. Quando o substituto Gabriel passava pelo meio do povo, ou estava no meio do povo, ninguém lhe era indiferente. Ou se amava apaixonadamente o metropolita Gabriel, enquanto sucessor dos apóstolos, enquanto nosso metropolita, enquanto nosso pai na fé, enquanto nosso ícone de Cristo, enquanto ícone de unidade da própria igreja, ou não se gostava nada. Ou queríamos voltar uma próxima vez, ou lamentávamos ter lá ido a primeira. Com o metropolita Gabriel era assim. Ou se gostava muito, ou se gostava nada. Não é assim, ou se gostava muito, ou se gostava pouco. Isso não existia. Com o metropolita não existia. Ele era profundamente exigente e, quando exigia, era um homem que exigia com veemência. E às vezes as pessoas, nesta exigência que o Espírito tinha com cada um de nós,
Não era a primeira vez, ele era sempre exigente, mas não era a primeira vez que ele era veemente. Nem à segunda, nem à terceira, nem à décima, nem à 15ª. Mas chegava uma altura que o metropolita se exaltava e aquele vulcão vomitava lava. E o ser humano que estava dentro dele ficava reduzido a cacos. Sabe o que são cacos? Um vaso que deixamos cair, cacos. Quando queremos recuperar o vaso, o que é que nós fazemos? Tentamos colá-lo. O metropolita não colava pedaços. O metropolita Gabriel não colava cacos. E ele conseguia, com o seu amor, primeiro corrigir era duro. E era duro porquê? Para que, tal como no Evangelho de hoje, aquele que estava diante dele, ou aquela a quem ele exigia, pudesse um dia Cristo dizer também desse ou dessa que estava diante do metropolita Gabriel o que disse no Evangelho de hoje, Cristo, seu Pai, e escutaram as tuas palavras. Era para escutarmos as palavras de Deus, nosso Criador e Pai, da Trindade, palavras que são transmitidas pelo Verbo, que o Espírito de Gabriel abanava cada um e cada uma de nós nesse tempo. E as pessoas depois não estavam preparadas para levar com um vulcão em cima. E por isso ficavam humanamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo reduzido a escombros, a cacos. E como eu disse, o metropolita Gabriel não colava cacos. Ele tinha, pelo amor dele, que era igual na intensidade à veemência e à dureza com que corrigia, também amava, abraçava e beijava com uma intensidade igual ou maior. Então não colava a pessoa pedacinho a pedacinho, depois de ela ter ficado toda desestruturada. Ele restaurava, regenerava aquele homem ou aquela mulher, pondo-a num patamar muito superior no amor, no compromisso em igreja, na dedicação, na obediência, no próprio esclarecimento e sobre na humildade, muito superior ao momento anterior, e este em que sobretudo tinha sido duro ou com aquele ou com aquela que estava diante dele. Sobretudo conseguia depois recuperar para o rebanho de Cristo um homem e uma mulher diferentes. A condição é que tivessem entendido a dimensão do amor que levou o sobretudo Gabriel a corrigir com tamanha dureza. E sobretudo era mesmo duro. Sentíamos, quando era pedra, era pedra. Quando era algo doce, era algo não doce. Não havia dúvidas. Era um metropolita que não deixava dúvidas a ninguém. Não era uma sombra parda que andava por aí, no mais ou menos. Não era um homem que vivia da igreja. Era um homem que vivia para servir a igreja. Não era um homem que exigisse ser servido. Só depois. E por amor. E de forma gratuita, deu muito a ver servido. Não era daqueles bispos que diziam, não, eu sou bispo, como já ouvi tantas igrejas que andam por aí, diziam, não, eu sou bispo, tenho direito a um comboio, tenho direito a um palácio, tenho direito a uma casa, tenho direito a um carro, tenho direito a motorista, tenho direito a 500 paramentos, a 10 mitras, 20 panaguis. Ele não tinha direito a nada a não ser transmitir pela sua vida e pelos seus atos o amor de Cristo, no parâmetro, na medida, no peso, no design, na forma e na cor exatos com que Cristo vivia. E o sobretudo Gabriel procurava e conseguia. Não era só um homem que buscava, que procurava, como nós passamos a vida inteira a dizer, os melhorzinhos entre nós, mas eu busco, eu procuro ser melhor, eu busco estar atento. Um metropolita buscava, procurava e fazia melhor do que todos. E amava mais do que, não era do que a maioria, mais do que todos. Ia lá onde ninguém ia. Ia lá onde ninguém ia. Dou-vos o exemplo, na altura do santuário, Nossa Senhora das Graças, não ia lá ninguém, de nenhuma igreja séria do mundo. Ele foi lá onde ninguém quis. Porque eram pessoas abandonadas, completamente destroçadas, numa fé mal esclarecida. Pobres não só. Naquele santuário, as pessoas que vinham de todo o país não eram pobres só porque vinham de alpargatas, ou porque comiam tudo à mão, ou porque tinham um cabaz onde punham a almofada, a galinha e o tacho do arroz. Não. Eram pessoas que nem sequer sabiam que fé tinham. Não sabiam quem era Deus, não sabiam quem era a mãe de Deus, não sabiam o que eram os santos, as santas, o perdão, a humildade, a fé, mais uma vez eu digo, a conversão, isto é, o que é que significava arrependermos e sermos melhores, não sabiam. Iam àquele espaço em busca de foguetes, em busca de fogo de artifício, de grandes milagres, andavam entusiasmados com isso. Isso e tudo vai. Quando a Igreja Romana tinha ostracizado, ou seja, posto aquele lugar, léguas da proteção canónica de Roma, o Espírito protege com o seu homofória. Homofória é aquilo que os bispos usam na Sagrada Liturgia. Protege com o seu amor, quer dizer, com o seu homofória.
recebe a todos. Ele vê, por isso vos comecei por dizer de onde ele vinha. Ele veio do topo humano para a gruta de Belém, onde Cristo nasceu. Cristo nasceu numa gruta de Belém. E muita gruta não nasceu numa gruta como aquela de Belém, nasceu no meio dos poderes, do fausto deste mundo. Mas abdica disso tudo como Cristo abdicou enquanto verbo encarnado e se retraiu da sua majestade e glória divinas para assumir a miséria da natureza humana. Também o profeta Gabriel se despejou, abdicou, se afastou de tudo o que ele tinha de herança material, física, de casas, de carros, de dinheiro e de herança de nobreza, de fidelidade. Abdicou de tudo isso que o mundo lhe deu, que ele não era responsável, nasceu assim, mas foi responsável quando negou tudo isso. Mas ao negar tudo isso, ele passa a renascer nesse amor e nessa retração que ele fez de deixar tudo o que lhe pertencia para que nada lhe pertencesse. E nesse momento ele é semelhante ao Cristo menino, verbo encarnado, que nasce ali no meio da vaquinha, do boi, do rim, na gruta de Belém. Como Cristo, como Cristo nada tinha, o metropolita também deixou de ter tudo para nada ter. Só de uma coisa ele não abdicou: de ser o mais possível um parâmetro de vida no qual os outros homens e mulheres que estavam em torno dele na igreja vissem um parâmetro de vida onde as virtudes cristãs, e as virtudes cristãs são as virtudes de Cristo, fossem vividas. E ele vivia essas virtudes na exaustão, no cansaço máximo. O metropolita era daqueles homens que se cansava, o cansaço passava por ele, constatava, verificava que estava cansado, mas não ia dormir. Se fosse necessário estar no meio do povo, orar até às 5 da tarde, cansado, que estivesse à 1 ou às 2, ele comia alguma coisa e ia para o meio do povo. E se fosse necessário, ainda ficava a noite toda a falar com esta família de fiéis, com outra. Dormia quando era para dormir. E ele dormia pouco. Porque amava muito. Não tinha tempo para dormir muito. Porque amava muito. E dizia sempre, eu tive o privilégio, não fui o único, mas tive o privilégio raro de viver com o sobrinho de Gabriel 15 anos, noite e dia, e sei que o que estou a dizer foi o que eu vi, o que eu senti, o que eu cheirei. Outros também estiveram, o Sr. Dona Senda teve a oportunidade de estar há bons anos também com o Senhor, com o Metropolita Gabriel. E ele era isto e muito mais do que todas as palavras que eu não tenho tempo de invocar poderiam transmitir-vos e dizer-vos. Era o próprio Cristo, na sua dureza, quando expulsa os vendilhões do templo, e que expulsa os vendilhões do templo à paulada. Não estou a dizer que o metropolita desse paulada, não dava paulada a ninguém, mas puxava as orelhas, bem puxadas até os tornozelos, cá embaixo. Ficámos com as orelhas de dumbo. E depois reerguíamos chorando connosco, porque a pessoa que estava toda desesperada diante dele, humanamente, chorava muitas vezes por se sentir vítima. E subia em tudo e dizia que não era vítima nenhum, que tinha ouvido a vivência dele, era vítima de nada, eram filhos de Deus. Ele reerguia-os, punha-os na vertical e chorava com aquele ou com aquela que tinha ouvido a sua veemência. E a veemência do metropolita era para quê? Para corrigir os erros que continuando a serem vividos, levariam aquelas palavras que hoje Cristo disse a seu Pai, e eles escutaram minhas palavras, levariam a que Cristo, estando cá, nessa época em que o metropolita Gabriel corrigiu esses fiéis, levaria Cristo a dizer, e eles, meu Pai, não escutaram as tuas palavras. E o metropolita Gabriel não queria nunca que Cristo pudesse ter a oportunidade legítima, com fundamento, de dizer, olha, aqueles não escutaram, aquelas não escutaram a tua palavra. Então o metropolita Gabriel esforçava-se e entregava a sua vida. E de tal forma entregava a sua vida que entregou mesmo a sua vida aos 59 anos, esgotado de tudo, sugado pelo amor que derramou e que distribuiu e que entregou a todos e a todas aquelas que viveram o tempo dele na nossa igreja. E esse amor que o sugou, que o esgotou, foi tão abundante que não foi consumido por todos aqueles que o receberam no tempo
em que viveram com substituto. Ainda hoje estamos aqui, reunidos nós. E esta igreja que vai daqui até Portimão e até Felgueiras. Porque esse amor que o substituto derramou aos 59 anos, ainda hoje alimenta esta igreja na fé, no coração e na memória daqueles que, como nós, aqui hoje, o lembramos com amor. E lembrar o metropolita Gabriel com amor é lembrarmos dos ensinamentos que ele nos deixou. 25 anos depois, aqueles que tinham 10, 12 anos não sabem que ensinamentos foram esses. Então esses ensinamentos chegam aos dias de hoje, aos mais jovens, que hoje têm 20 anos ou 30, chegam como chegaram 2000 anos depois, 1500 anos depois, 1200 anos depois, todos os ensinamentos de Cristo. Há aqueles que 1500 anos depois, 2000 anos depois, não viveram com Cristo, como os apóstolos. Então os apóstolos transmitiram esse conhecimento de Cristo. Os santos e as santas, mártires, a igreja, os confessores, os doutores, os conselheiros ecuménicos, tudo isso que não viveu com Cristo na sua natureza física, ou natureza humana, receberam essa herança como nós a recebemos, meus irmãos. Já não foi o metropolita, não é o metropolita Gabriel que hoje está connosco, fisicamente. Já não são os nossos ouvidos, daqueles que nasceram depois do nascimento para o céu, o substituto Gabriel, ou que eram pequeninos, como eu disse, quando o substituto Gabriel partiu para os céus, que ouvem através da boca dele, nos seus ouvidos. Mas ouvem através da boca da igreja. E os ouvidos dos pequeninos, dos que eram pequeninos e pequenas nessa época, devem ser amorosos. Isso tem que ser os pais e as mães que viveram nessa época. E nós, o metropolita, e Bispo Damasceno, e Bispo Paulo, e este Bispo Tudor, e os senhores padres que ainda viveram nessa época, e os padres que vivem nesta, e que são filhos, muitos desses padres dessa época, e dessas famílias, a transmitirem o amor que herdamos. E a ter a memória de... O que é a memória? A memória de transportarmos de forma viva aquele que só morreu no corpo, mas cuja alma está no paraíso, no seio de Abraão, que é do metropolita Gabriel, à espera que o seu corpo ressuscite no dia do juízo final na parousia. Então, terminando, queridos irmãos, o que eu vos quero dizer é que é importante relembrarmos aquele que não é possível esquecermos. Esquecer o metropolita Gabriel é para nós, não é para os russos, não é para os ucranianos, não é para os do Monte Sinai, ou para a Grécia, ou para aqueles que viram a ortodoxia há 500 anos atrás. Para nós, porque ele é o nosso Pai, mas é a nossa forma, para nós esquecermos o metropolita Gabriel, é esquecermos o próprio Cristo. Se o esquecermos, também não terá Cristo memória de nós. Entendeis? Como e a imagem dessa memória do metropolita Gabriel que não devemos perder, não percamos também a memória depois de todos aqueles que seguiram o seu exemplo, ou se não o seguiram, ainda estão a tempo de seguir. Se não os avós nossos que não seguiram o exemplo do metropolita Gabriel que já morreram, nos filhos, nos netos desses avós que não seguiram o que ele disse, mas que estão hoje em igreja. Então lembrem-se também dos vossos avós, dos que escutaram as palavras de Cristo proferidas pela boca, saídas pela boca do metropolita Gabriel, e daqueles nossos avós também que não os ouviram e que foram para seitas e que abandonaram esta santa igreja local. Oremos por eles, lembremos-nos, transportemos, como se faz aqui nos Olivas, não estão ali, naquelas duas listas, os nomes dos vivos e dos mortos, de cada família que pede aos bispo, aos padres, que o quê? Que leiam, e é só ler, não. Ler significa colocar diante de Deus, Senhor, olha, lembra-te do Manuel, do Albano, do Joaquim, da Ludmila, são meus amados, os que partiram, já morreram, olha, estes estão vivos ainda, cura-os, para que não se desviem, não vão por caminhos estranhos, e aos outros ressuscitam, Senhor, não sei se um dia vão para o reino dos céus ou não, mas eu gostava muito, que é meu Pai, eu quero encontrá-lo no reino dos céus, ajuda a mim, estou viva, é ele que morreu, então, é para isto que serve, entendem? Então nós também devemos lembrar-nos daqueles dessa época, que viveram fisicamente ao lado do metropolita Gabriel, e tantos o abandonaram. Foram tantos, foram quase todos em vida substituto o Gabriel abandonaram. Ficaram muitos sim, mas eu vivi esses 15 anos, eu sei quantos bispos abandonaram o substituto Gabriel. Quantos padres, presbíteros, diáconos, arciprestes, de França, da Itália, de Portugal, foram reitores da catedral, abandonaram sobretudo em sua vida ainda. E o resto, que não abandonou nessa época, abandonou 2, 3 anos depois, logo em 2000, 2001, o resto quase todo, que não abandonou sobretudo nessa época, abandonaram a igreja depois. E hoje a igreja está cheia, não está? Como o substituto Gabriel dizia sempre, não choreis, invocando. São
Cipriano de Cartago, não choreis aqueles que partem, porque o corpo foi hoje, mas já nos tinham deixado de amar há muitos meses ou anos atrás. Então, se tu dizia que aqueles que partem, devemos chorá-los por um pouco de tempo curto. E depois, não devemos chorá-los por tempo, porquê? Porque senão passamos a vida a chorar aqueles que partiram e não temos amor para receber aqueles que vêm ocupar os lugares vazios daqueles que deixaram de amar. Então temos que cuidar, estar atentos àqueles que chegam à igreja e veem a igreja vazia, porque todos foram embora. Mas Deus envia o seu povo, como no outro evangelho que conheceis, não vem ninguém para o banquete daqueles que deviam ter vindo. O Senhor envia um do céu, vai pelos valentes, por aqui, para os cegos, os feridos, os miseráveis todos, com a condição, tem que tomar banho e vestir uma veste nupcial, uma túnica branca. Túnica branca é o quê? É o batismo, é fazermos parte da raça de Deus, sendo cristãos, sendo outros Cristos, como o metropolita Gabriel foi um outro Cristo de uma magnitude, cuja luz ainda hoje perdura entre nós e perdurará. Sem ele, repito, nenhum de nós estaria aqui, não nos teríamos encontrado nesta vida. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ele é mesmo aquele veleiro que está num cais, que só ele conhece, e chama de várias regiões do país a todos para um passeio de compromisso e de rigor, onde a coragem impera, a caminho do reino dos céus. E essa coragem precisa para quê? Para que o navio, passando pelas tempestades, tenhamos a coragem de assumir o risco, de morrer antes do tempo chegar. Se porventura se calhar um metropolita Gabriel terá partido assim, no meio de uma tempestade deste mundo, porque se esgotou de toda a sua vitalidade corpórea aos 59 anos, hoje teria 85, poderia ser vivo, dizemos nós, partiu no tempo de Deus, certamente. Mas se calhar se tivesse sido mais amado, se tivesse sido mais ajudado, mais escutado, mais ouvido, não seria exaltado tantas vezes, não teria tido aquela tensão arterial que ia disparar para 24, 18, não teria tido diabetes, não teria ficado sem o seu corpo antes do tempo. Mas nós que não conseguimos amá-lo na medida do amor exato que ele amava, lembremos-nos hoje e tentemos, busquemos, procuremos e comecemos de facto a amar como ele amou. E não é difícil saber como é que ele amava. Ver como é que a igreja ama. Como é que amamos nesta igreja? Como é que se ensina a amar nesta igreja? Tudo isto nós bebemos do seio maternal de Súbito de Gabriel. Como vos disse, era um homem duro e profundamente doce. Naquela imagem que nós aplicamos às mães, né? Porque achamos que a maternidade é sempre doce, que as mães são sempre ternurentas, os pais são um bocadinho mais ásperos. Se for assim, o Súbito tudo era isso. Era esse pai e essa mãe, essa dureza e esse beijo e abraço e o colo permanente. Mas era um homem de profunda exigência, porque ele não brincava, como o Súbito Gabriel dizia, e nós dizemos como ele dizia. Só temos esta vida, não dá para brincar o tempo todo, temos que levar a vida a sério, para encontrarmos nesta vida ainda o rumo, o trajeto, e de encontrarmos Cristo nesse trajeto já hoje, na vida e no rosto de cada um dos irmãos, como ele encontrava. E ajudando os nossos irmãos com o nosso amor. E aprendendo com os nossos irmãos a amar quando eles amarem mais do que nós. Queridos irmãos e irmãs, não é por sermos bispos e presbíteros e diáconos que amamos mais do que o mais pequenino e humilde dos fiéis. Quantos exemplos tem a Igreja de Cristo ao longo dos séculos de bispos, de patriarcas, de presbíteros, de monsenhores, de arquimandritas, de diáconos, subdiáconos, de porteiros de igreja, que passaram pelo escândalo de amar menos do que os mais pequeninos deste mundo. Então, as batinas, queridos irmãos e irmãs, as panaguias, que nós usamos, não são sinónimo de um amor maior. São sinónimo, Calimar Branco, isto, as batinas dos senhores bispos e tudo, as panaguias, tudo isso que tem, são sinónimo de um serviço maior. Claro que não temos que nos preocupar, nem metropolita, nem bispos, nem arciprestes letrados, nem senhores, ou arciprestes do curso, simples, ou presbíteros, ou diáconos, com estas coisas. Se amarmos como Cristo ama, os fiéis amarmos como amam a Cristo, então também teremos tudo que Cristo tem, na mesma medida. Não precisamos de dizer, puxar pelos valores, cuidado, eu sou metropolita, eu sou bispo, eu sou padre, tal respeito. Não.
Os fiéis não conseguem deixar respeitar, porque amam. E amam porquê? Porque sentem o amor de Cristo naquele bispo, naquele padre. É um escândalo. Um presbítero nunca façais isso. Puxar pelos galões diante do fiel. Eu sou padre, respeito. Quando isso acontecer e o fiel vos desrespeitar, afastem-se. Fazem uma metanoia diante do fiel, assim, e afastam-se em silêncio e deixam o fiel vociferar à vontade. E vêm ter com o vosso bispo da diocese ou com o metropolita, se a diocese for a metropolitana. Entendeis? Não há guerras, não há quesílias. O bispo Gabriel não tinha quesílias, isto é, não entrava em guerras campais com fiéis, nem com padres, nem com bispos, nem com coisa nenhuma. Punha no sítio. Ponto. Ele sabia quem era, sabia quem os outros eram. Entendem, filhos? Mas nunca exigiu ser amado sem amar. Nunca exigiu que se pusesse um prato de sopa dentro dele na mesa. E ele presidia tudo. Era metropolita, é normal, é o líquido de unidade da igreja. Sem que ele servisse. Quantas vezes no meu tempo eu vi-se muito servir fiéis na festa de Portimão, nas festas de Coimbra, no mosteiro, servir as irmãs à mesa. Fazer comida, ele próprio, que ele cozinhava, não era... Como ele dizia, não me defino por cozinheiro. Sou um metropolita, não sou cozinheiro. Mas cozinho melhor que a maioria. De alguns cozinheiros. Não só que a maioria dos homens. Ele era assim. Entendem? Mas era um homem que sabia quem era e não permitia claros respeitos. Porquê? Porque ele amava. Ele podia fazê-lo. Ele amava mais que todos. Ele servia mais do que todos nós outros. Então não podemos ter essas atitudes sem amar como ele amou. E ele amava na cor, na tonalidade e a dimensão do amor de Cristo. E por isso ele conseguiu, pelo seu amor, e já tendo nascido para os céus há 25 anos, ainda hoje, estamos aqui com a porta desta igreja aberta, no meio deste espaço belo. Quantas vezes eu não penso, e acho que os senhores vivos certamente que o pensarão também, às vezes pensamos nas coisas mundanas do mundo, que bonito que é, se o Dr. Gabriel estivesse hoje aqui, com os seus 85 anos, passeava aqui pela relva, sentava-se ali debaixo da tenda, estava um bocadinho na vinha celebrar connosco, podia ter acontecido. Não acontecerá no nosso tempo, certamente. Só quando a parousia, quando Cristo ressuscitar o seu corpo, que jaz inerte, para o reino dos céus. Mas voltaremos a celebrar com a sua virtude. Estaremos presentes no banquete com Cristo, com a sua virtude. Se formos daqueles, como diz o Evangelho de hoje, que escutaram as palavras do Pai como Ele escutou. É a condição para entrarmos no reino dos céus e estarmos no banquete de Cristo, onde Ele estará. Ele é o chefe da nossa tribo. Não é dos lusitanos. É chefe da tribo dos que amam no território português. Em nome de Cristo na sua igreja. Aqui não é importante ser lusitano. O que é importante é ser cristão. E mais importante do que ser cristão é ser igual a Cristo, semelhante a Cristo. Porque Cristo não veio fundar o cristianismo. Cristo veio fundar uma nova forma de amar e de servir. E depois passaram a chamar cristãos àqueles que seguiam a Cristo. Mas o Senhor não quer dizer, eu sou cristão, olha, sois cristãos porque me seguiste. Em lado não está escrito isso nos Evangelhos, nem nas Epístolas, nem lá. Bem, resumindo, orai pelo metropolita Gabriel para que o Senhor nosso Deus ressuscite o seu corpo e o conduza à imortalidade e à deificação, o torne Deus pela graça, como Deus é pela natureza, no dia do juízo final. E peçamos também ao metropolita Gabriel, que lá onde está no seio de Abraão, no paraíso, esperando a ressurreição do seu corpo, mas com a sua alma viva, que apresente o nosso nome, o nome de cada um de nós, deste que estão aqui e de toda a nossa igreja, e de todos os outros que não têm rosto nem nome, que nós conhecemos, diante do altar de Deus, como se nasceram os reis e os padres, lembrando o nome de todos aqueles que ali estavam, dos vivos e dos defuntos e dos vivos, para que o Senhor os proteja, os abençoe e os guarde. Alguma pergunta sobre o metropolita? Isso não há pergunta, não é obrigatório. Tem aquele livrinho, não esqueçais. Se não puderes pagar de uma vez, pagais em duas, ou em vez e meia. Ou em meia vez. Paga-se o livro em meia vez. Se juntares o resto de falta, pagaste o livro na hora. Meio, mais meio. É. Pronto. Lembrai-vos que a igreja não começou há 20 anos, nem há 10, começou há 54 anos. E os senhores padres, os seus mais jovens, os que foram ordenados mais recentemente, lembrai-vos que esta é também a vossa herança. Entendes? Falo para os 3 que estão aqui, não estão cá todos os outros, e procuremos ser mais disponíveis. Arranjamos sempre, olha, podíamos estar cá tantas pessoas hoje, e é dos domingos em que estão menos. E eu anunciei que se ia falar de Gabriel. E mesmo assim, tantos que estão a ouvir não vieram. Não vamos criticá-lo, mas vamos sim lamentar que não tenham estado presentes. E pedir a Deus que lhes perdoe a ausência. Pedir a Deus que lhes perdoe a ausência. Só Deus conhece os fundamentos que levaram tantos a não estarem cá hoje. Não vou criticar nem julgar, que eu não sou Nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas posso lamentar-me enquanto irmão, pela saudade que deixam os corpos ausentes que deviam cá estar e não estão. Sobretudo, porque era importante hoje relembrar o nosso primeiro e bem amado Pai na fé metropolita, primaz desta Santa Igreja local de Portugal. Não é dos portugueses, é local, é para todos que estão cá nesta terra, portugueses ou outros. E nós somos descendentes da raça de Cristo, como eu sou filho de Gabriel, como outro Cristo, que é o que eu digo, o Cristo no meio de nós. Então somos descendentes neste tempo do amor dele, que o viveu com a intensidade do amor do Verbo encarnado. Isto é um desafio, isto não é só bonito para guardarmos aqui. Agora temos que viver, o Cristo viveu como Cristo, não foi? Nós vamos viver como Cristo e como ele viveu, o exemplo de Cristo, vos parecer protestante, ver, procurar como é que ele viveu. E ele reconduz naquilo que eu vos disser, ou quem viveu nessa época, ao amor de Cristo. Voltamos a Cristo na mesma, sempre. Perguntas ou não há perguntas? Pronto, então vamos terminar e vamos para os águas. Glória a ti, ó Cristo, nosso Deus, nossa esperança. Glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a tua bênção. A Trindade nos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.